Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo destinado às pessoas aí que almejam ter um escritório, né? Quero ter um escritório contábil. Este vídeo destina-se somente a adultos que almejam trabalhar em escritório contábil e querem conhecer um pouco mais da realidade, ou seja, você faz contábeis para outras finalidades, não precisa ver esse vídeo não, porque não vai ter nada de interessante, acredito, aqui para você, ok? Para valer a pena ver esse vídeo, melhor que goste de ler. Se não gostar de ler, de se aperfeiçoar, de estudar e de progredir junto com a tecnologia exigida no nosso século, nada do que será dito fará sentido. E aí vamos aí para as eternas perguntas, né? Estou na profissão correta? Estou no curso de graduação correto? Como escolhi esse curso? Já pesquisei exatamente sobre o que poderei fazer após formado? Já pesquisei com profissionais formados de verdade, com experiência nesse ramo, como é a rotina de fato? Então é assim, eu resolvi fazer esse vídeo com um intuito muito simples. Nosso canal, né, para você que está chegando agora, ele tem o intuito de ajudar pessoas iniciando na área de legalização de empresas. Claro que a maioria dessas pessoas trabalham em escritórios contábeis. E aí eu recebo uma porção de mensagens, de perguntas, etc. Mas por que essas perguntas, né? Eu estou no curso correto? Porque o que eu tenho notado nos últimos 6 meses, principalmente, é o seguinte: a pessoa, não é que ela quer ter um escritório contábil, ela não quer mais ser empregada. Só que aí ela fala, mas eu tenho experiência de 10 anos em contabilidade. Trabalhei 15 anos no escritório. Tá. Você trabalhou 15 anos em todos os departamentos? Não, em um só. Tá. Então você precisa, se você for tentar fazer alguma coisa sozinho, você precisa de um parceiro. Você precisa pagar alguém para fazer o que você não pode fazer com excelência. Ok? E é nessa parte, né, eu vou aparecer aqui para humanizar um pouco o vídeo, né, e é justamente nessa parte que entra uma questão. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho de mim. Então, eu comecei na minha profissão em 1991, né, em 1990 eu já tinha tido uma experiência, trabalhado antes, na minha época, né, jovem podia trabalhar, né, não tinha problema nenhum, então tudo bem. Então, o que acontece? Eu trabalhei no escritório, consegui um estágio e trabalhei muito, sábado, domingo, feriado, Natal, sabe? Natal, 25 de dezembro, eu estava trabalhando, 1º de janeiro, uma chuva, eu estava trabalhando. Então, assim, trabalhar 15 anos no mesmo departamento não significa que você vai poder administrar um escritório e todas as suas peculiaridades. Isso é muito complexo. Você é capaz? Todos nós somos, desde que tenhamos a real consciência do que é, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas de um escritório contábil. Por exemplo, o cliente chega e ele quer abrir uma empresa, né? Aí ele quer abrir uma empresa, e aí isso também para os empresários. Aí você fala assim, olha, passa seu e-mail para eu enviar o orçamento. Ah, não tem e-mail, pode ser o WhatsApp? Tá, vai. Vamos dizer que sim, na era da modernidade. Um WhatsApp. Mas esse mesmo cliente, por exemplo, quando ele for fazer uma reunião com uma empresa um pouco maior e tal, ele também não vai ter um e-mail? E ele recebe os XML das empresas, se ele for comercial, por onde? Né? Então faz de conta que ele ainda não abriu a empresa e você vai poder dar esse toquezinho para ele, que não tem nada a ver com contabilidade. Essa que é a verdadeira questão. Nós, como contadores, precisamos estar um passo à frente e aprender um detalhe muito importante que eu quero falar nesse vídeo, tá? Vou tentar fazer outros vídeos para ficar curto. O que nós precisamos fazer é doutrinar o nosso cliente, principalmente se ele nunca foi empresário. Porque se ele não tem alguém para cuidar das coisas dele, se ele, por exemplo, trabalha na área comercial, então ele nunca está na empresa, ou é um fast food, ou uma loja de comércio de varejo, ele precisa estar o quê? Né? Fazendo lá as atividades pertinentes à atividade dele. Então ele precisa ter um funcionário.
Porque se você está abrindo uma empresa nesse nível, você precisa ter alguém que cuide do seu administrativo para poder falar na mesma língua com a contabilidade, ok? Isso é responsabilidade do cliente. Mas aí é um cliente prestador de serviços e tal. Bom, beleza. Mesmo assim, você precisa dizer para ele que ele precisa pegar notas fiscais quando for despesas da empresa no CNPJ, explicar toda a questão da distribuição de lucro, ver a idade dele, verificar se o INSS dele precisa mesmo ser recolhido no valor que é, se ele é CLT, verificar se ele tem dependente, verificar como está a situação dele no INSS, porque depois toda a culpa vai recair sobre o contador. Diana, mas ele ficou aqui no escritório 2 anos. Aí esse problema é de 3 anos atrás, mas ele ficou 2 anos aí e você não percebeu que ele tinha de problemas. Ah, mas a culpa vai ser de quem? Entendem? É a mesma coisa que você ir num médico, aí você está indo nesse médico há 2 anos, aí você muda de médico, aí aquele médico em um mês, em uma consulta, né? Inclusive até aconteceu isso com a minha cachorrinha, né? Vai no veterinário, um monte de clínicas, em tudo que é lugar, São Paulo, interior. Uma consulta que ela fez semana passada, a médica falou, mas ninguém viu isso? Ela tá, né, com um probleminha, já é velhinha. Então, o que acontece? É a mesma coisa. Você vai no médico, você quer se sentir seguro. Aí, tá, você tem um problema, o médico fala assim, olha, você tá com tal problema. Mas eu vou no médico há 2 anos, ele não viu isso? Bom, aí não é problema do médico que está achando o que você tem. Assim como no meu caso, que também a minha profissão, a minha profissão não, né? Na verdade, a área que eu atuo hoje, que é de consultoria, ela me coloca numa situações muito difíceis, muito difíceis. Eu dou consultoria para escritórios contábeis. E eu vou compartilhar com vocês que é muito triste quando a gente vê que o nosso colega está causando problemas para o cliente. Então, uma coisa que na nossa profissão não podemos fazer é causar problemas, ok? Então, quando você pegar um cliente novo, né, que veio de outro lugar, faz um checklist, dá uma analisada, sabe? Vê tudo que você pode oferecer para o cliente para ele confiar em você. Uma coisa muito desagradável é a gente ouvir assim, a contadora é tudo igual. Olha, quem fala isso geralmente nem sabe direito o que o contador precisa fazer. Ele nunca viu um balanço, ele nunca viu uma análise financeira, ele não sabe, né? Mas ele já ouviu tanto isso, ele já ouviu tanto que é difícil abrir uma empresa, que é difícil fechar, que é isso, que é... Não. Nada é difícil, tudo segue normas. Se você quer abrir uma empresa, então vai uma dica aí para os empresários. Você quer abrir uma empresa, aí você foi lá e alugou a casa da sua vizinha porque ela é gente boa. Você não tem um contrato de aluguel, você não sabe como está o IPTU dela, você não sabe as condições ou se ela já tinha ali naquele endereço algum outro CNPJ, porque se for da mesma atividade, você precisa que aquilo esteja liberado. Aí você tem que fazer uma declaração de vacância. O contador, em paralelo, tem que estar te orientando isso, mas você não pode chegar lá e falar assim, olha, já aluguei. Tá aqui, ó. Daí o que o contador vai falar? Olha, tá vendo isso aqui? Não dá, ó, tá tudo errado, não vai passar. Vai adiantar o quê? A pessoa já fechou o negócio. Então, ser contador tem que ser uma eterna parceria. O seu cliente precisa avisar você antes. E tudo isso, voltando, né, às dicas que são para contadores, coloque isso num contrato. Coloque a responsabilidade do seu cliente também num contrato. Coloque a sua. Para que ele possa, então, quando ele, por exemplo, contratar pessoas como eu, né, que faz esse serviço de auditoria interna, de consultoria, que eu possa falar assim, olha, mas o seu contador, seu senhor Y, tá escrito aqui, ó, o seu contador, ele te cobrou, ele pediu, o senhor não fez a sua parte. Gente, se todo lugar que eu fosse assim, seria maravilhoso, mas infelizmente, né, às vezes não é. Então, a minha dica de hoje, né, desse pequeno vídeo, é exatamente isso. Pesquise, sabe? O que contador faz? Só tem escritório? Imagina, contador pode fazer várias coisas além de escritório contábil. Só que cada pessoa, né, tem aí a sua
a sua tendência, a sua vontade, né? Então, se você quer ter um escritório, se prepare para não dormir, ficar sempre atento às legislações, não depender de IOB, CONET, etc. Aí, nem sei se pode falar, né, nomes, mas nós usamos, há muitos anos atrás, há muitos anos nós não usamos consultoria, nós usamos apenas a nossa autoconsultoria. Mas isso exige um esforço contínuo. Problemas com SPED, problemas com Java, são coisas que não podem atrapalhar o bom andamento do nosso trabalho. O governo às vezes ferra com a gente, com essas dificuldades. Hoje mesmo, né, o VRE Digital estava lento, reiniciamos o servidor, não adiantou. Falei, bom, entre em qualquer outro site, está normal. Pronto, esperei um pouco, voltou a funcionar. Não adianta se desesperar. Se a sua configuração está correta, de acordo com os manuais, a culpa não é sua, ok? Então, assim, vamos falar sobre isso em outros vídeos. Estou no curso de graduação correta? Como é que eu escolhi esse curso? Cheguei lá e falei, Unidunité? Não, peraí. Alguma coisa, né? Você pensou, não, eu vou fazer contabilidade. Então, assim, já pesquisou exatamente sobre o que você pode fazer depois de formar, né? Você já conversou com alguém, sabe? Com alguém de verdade? Às vezes seu patrão. Não é possível, né? Hoje nós estamos no século XXI. Acho que nós podemos conversar, os patrões da gente, né? Fala para ele como o senhor começou, como a senhora começou, né? Tenta desenvolver um diálogo, né? Desde que seu patrão não seja aqueles arcaicos, né? Eu tive uns patrões assim que, nossa, não podia nada, tudo eles achavam que ia roubar o cliente deles. Isso é arcaico, né? Isso aí é coisa de, bom, tô na área 30, vamos dizer aí, isso é coisa de até uns 15 anos atrás. Bem que recentemente aí a gente ficou sabendo algumas coisas, mas entende? Tenta conversar com alguém aberto, com a mente aberta, que vai chegar em você e vai falar, olha, meu filho, eu comecei assim, minha filha, eu comecei assado e tal, né? E aí você vai se sentir mais seguro. De repente você está aí no 3º ano, mais perdido que segue em tiroteio. Será? De repente sua área é outra. É direito, é economia, é história. Né? Eu tenho um colega aí que hoje ele ganha muito bem, mais do que muitos de nós, né? E ele trabalha na área de entretenimento, né? Ele faz festas infantis. Quer dizer, eu acho assim, independente da profissão, você precisa estar bem. O que eu vejo, às vezes, é muito burburinho, muitas pessoas falando da profissão de contabilidade, mas quando você vai lá ver o que elas fazem de fato, você descobre que falta, né, conteúdo. Então, por que o meu cliente me escolhe? Porque a minha voz é bonita? Não, né? Porque aí no YouTube o pessoal já falou que minha voz é horrível. Por que o meu cliente me escolhe? Porque o seu cliente vai te escolher. Por que eu mudaria de escritório contábil? Né? Eu preciso ter um diferencial. Então, o vídeo de hoje é isso, tá? Tomem cuidado, quando o patrão de vocês pedirem para fazer alguma coisa que você não sabe, diga para ele, você sabe? Você pode me ensinar? Mas com respeito, eu não estou dizendo isso incentivando desrespeito, eu estou dizendo o seguinte, eu tiro por mim. Se eu sou a proprietária, sou eu que tenho experiência, eu não posso simplesmente jogar nas mãos de um funcionário que precisa do emprego, que às vezes está ansioso. Ele não vai dizer não, mas aí ele vai ficar perdido, né? E você às vezes não sentou e conversou com ele. Então, como donos de escritório, nós temos que humanizar um pouco a relação, né? Assim, se vira. Você manda seu funcionário se virar, por quê? Né? Você não pode pedir para alguém do fiscal fazer uma coisa de DP se ele não tem experiência, ou vice-versa. Né? A pessoa não pode... eu recebo ligações de pessoas que falam, não, sabe o que é? Eu sou do DP, mas... Não, eu sou do fiscal. Aí a pessoa saiu e daí... O processo faz tempo lá. Quer dizer, o próprio dono do escritório, às vezes, nem estava sabendo da situação. Então, eu acredito que nós precisamos muito de interação. Escritórios contábeis são feitos de pessoas,
né? Todo esse peso da legislação, da tecnologia, dos programas que não funcionam já são grandes demais para a gente ainda ter um ambiente onde a gente fica ali meio tenso, porque meu patrão mandou, tô ferrado, né? Desculpa a expressão, mas eu tô ferrado se eu não conseguir resolver isso. Não pode ser assim, né? Não dá. Eu já fiz consultoria em escritório, você chega a um peso, assim. Você fala, gente, eu tô no escritório, onde é que eu tô? Porque, né? A pessoa não pode olhar para o lado, não pode nada. Quer dizer, nós somos adultos ou não? É impossível, né? No escritório todo mundo tem que ser formado, então não é possível que tenha ali alguma pessoa com tanta imaturidade que precise ser vigiada o tempo todo, né? Então isso também é uma coisa que eu não concordo, mas isso sou eu, né? É a minha metodologia, a minha maneira de trabalhar, é a minha maneira de atender os meus clientes, então eu só quero dizer que vocês precisam refletir. Não, é isso mesmo que eu quero? Ótimo, então vamos adiante, né? Vamos adiante, vamos focar ali em todas as áreas. Se você quer ter um escritório, você precisa dominar essas áreas, principalmente se for sozinho, ou ter colegas, ou ter parceiros, consultores para você pagar sim para eles fazerem seu serviço e para que você fique tranquilo e entregue em tempo hábil e com qualidade o serviço para o seu cliente, ok? Bom, até o próximo vídeo, espero que tenha sido um pouco esclarecedor aí. Tchau, tchau.